Hoje, quando, obrigado, a missionária, a nossa missionária Meire, irmã da dona Célia, contou-nos que por toda a noite, lá em Rondônia, eles tiveram uma chuva, a água caiu, de maneira que durante toda a noite choveu lá em Porto Velho. Isso mesmo, Porto Velho, onde elas moram, trabalham, estão na missão. E outros lugares também a chuva tem chegado. Nós vamos continuar aguardando o nosso momento chegará, Deus agindo conosco com misericórdia e graça, uma questão de tempo. Veja bem, quando eu me refiro a uma questão de tempo, não é necessariamente o tempo previsto pela previsão do tempo, não. Esse é um sinal. Jesus Cristo mesmo disse que os homens, nos seus dias, olhavam para o céu e podiam ter uma noção dos sinais do tempo, se ia chover ou não. E a previsão muitas vezes acerta, mas Deus pode trazer a sua interferência e a chuva chegar no momento que Ele assim determinar. Nós vamos ficar aguardando a água vir. Já tem gente falando que vai se jogar de joelhos em atitude de gratidão, dando graças ao Senhor pela chuva que vai estar caindo, de joelhos. Já vai se molhar também, né? Não sei você, como você vai. Eu tenho um colega que disse que a hora que a chuva chegar, onde ele estiver, ele sai correndo para a chuva. Olha a importância da água e o Senhor nos dando a bênção dele nesse sentido. Nos alegramos nessa manhã com a irmã Cláudia. Ela veio andando sozinha, se locomovendo, depois da cirurgia que ela realizou nas vistas. Está havendo uma recuperação da visão. E nós vamos orar que ela possa ter a restauração de Deus. Deus é o Deus de maravilhas, de milagres, de tudo quanto é louvável. Onde há o agir dele, a obra dele acontece. Ele vai do difícil para o impossível, mas faz parte do caráter dele. Para ele não há impossíveis, não há limitação alguma. Para nós ela acontece. O irmão Eurípides eu não consegui, acabei esquecendo, deixei para a última hora, é perigoso, viu? Deixei para a última hora para ligar e falar com a família, e talvez a irmã Inês mencione alguma coisa agora, mas vamos continuar orando por ele. A prima da dona Célia está em casa, tem que fazer uma cirurgia, mas precisa de recuperação. Não tem mais, não vai fazer cirurgia. Tá ok. Ela deveria então fazer uma cirurgia do coração, mas não há condições. Ok. Nós podemos orar pela dona Cristiane. O Materuco também não tem notícia, mas vamos estar orando pelos enfermos da nossa igreja. Deus é o Deus que sara todas as enfermidades, Ele tem poder para isso. A não ser que dentro do propósito dele haja algo pelo qual você e eu seremos mantidos com a expressão dele, a minha graça te basta. Fora isso, ele tem poder para curar, para restaurar fisicamente. Ok, vamos nesse momento abrir nossas Bíblias. Nesse assunto que estamos tratando, nesse momento do estudo de 1 aos Tessalonicenses, deu uma paradinha lá em 1 aos Tessalonicenses, a gente toma um fôlego, vamos falar um pouquinho sobre os galardões, salvação pela graça, galardões pelas obras, a importância de que você entenda na vida cristã, quando é que começou esse momento em que você foi cadastrado, registrado e começou então para mim, para você, para nós, este fato de estarmos no desenvolvimento da nossa vida cristã, vida com Cristo. Não é estou salvo, muito bem, pronto, não mais nada, não, nós estamos envolvidos
no que diz respeito às coroas, aos galardões que poderemos, então, no dia do tribunal de Cristo, o Bema, tribunal das obras do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Então, logo Cristo volte, vai acontecer isso. Antes dele vir pisar na terra e começar o reino de 1000 anos, que ele vai reinar por 1000 anos. Detalhe, eu mencionei semana passada, ressalto: as pessoas que morrerem agora sem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, sem terem confessado Cristo como Senhor e Salvador, e se tornado seguidores de Cristo, só terão a sua ressurreição, a deles, desse povo, será a segunda ressurreição, que acontecerá depois dos 1000 anos que Cristo tiver reinado. Por isso que a Bíblia diz, afirma para nós: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. A Bíblia inquestionavelmente mostra qual é o salário, o pagamento, a recompensa pelo pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma conjunção adversativa no versículo 23 de Romanos 6. Mas o dom gratuito de Deus, que é a graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por isso, a justificação que é pela fé se baseia na obra redentora, salvadora, realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação está em Cristo Jesus. E conhecê-lo como Senhor e Salvador é dar início, é iniciar vida com Cristo, que nós chamamos tão costumeiramente de vida cristã. E aí então é a partida, é o momento que você entra no campo de atuação para fazer as obras as quais Deus preparou para que você se envolvesse exercendo-as ou fazendo-as. 1 aos Coríntios capítulo 9. 1 aos Coríntios capítulo 9. Vou ler com você, e nós leremos os versos 24 até o verso 27. Aqui nós iremos iniciar hoje sobre a coroa incorruptível. Paulo vai de uma coroa dada nos prêmios da antiga Grécia para os competidores, que era uma coroa corruptível. Era um prêmio que com o tempo ele deixaria de existir, acabaria. Mas a coroa que ele vai mencionar, que nós poderemos ganhar estando na vida cristã, desenvolvendo a vida cristã, é uma coroa incorruptível. Tá? Vamos colocar em pé nesse momento para a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao versículo 27. Paulo está falando aqui com a igreja em Corinto, algo que eles muito bem sabiam. E ele então faz a seguinte pergunta: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
pois eu assim corro, não com a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos orar nesse momento. Deus, que tenhamos a bênção do Senhor sobre a leitura da palavra hoje à noite, bem como, ó Deus, trabalhe o nosso ser, a nossa mente, a nossa capacidade de receber as informações e reter os fatos da palavra do Senhor, de compreensão e de ordem espiritual, ó Deus. A obra sempre é do Espírito Santo. Nos dê, ó Deus, cada vez mais a compreensão do quanto nós precisamos nos entregarmos ao ensino da palavra do Senhor, vindo este ensino para atuar nas nossas vidas, para que a nossa vida seja mais semelhante à do Salvador, o Senhor Jesus, para que, vivendo a vida cristã, venhamos a vivê-la de maneira que toda a glória e honra seja dada ao Senhor. Pai, nos dê a compreensão que precisamos, fala conosco e usa o teu servo pregando hoje à noite. Também oramos, Deus bendito, alegramos hoje de manhã, Deus, pela maneira como a irmã Cláudia está alegre no Senhor, depois de passar pela cirurgia que ela recentemente fez. A misericórdia e graça do Senhor está sobre ela. Ela tem experimentado maravilhas do Senhor. Também, ó Deus, oramos para que ela tenha uma restauração tal que em tudo e por tudo ela sempre seja agradecida ao Senhor. Também, ó Pai, em Ribeirão Preto, o irmão Eurípides, derrama sobre ele família a graça do Senhor. Esteja, ó Deus, no cuidado do Senhor, mostrando a ele que Tu és o Deus do impossível, e que ele possa exercitar a sua fé e confiança cada vez maior, cada vez sejam maiores no Senhor. Cristiane, ó Deus, a prima da dona Célia, ó Pai bendito, rogamos que ela tenha o seu interesse despertado em conhecer a obra que só o Senhor pode realizar na vida dela, tanto da salvação quanto na sua condição física. O Senhor é o médico dos médicos. Nós lançamos diante do Senhor essa necessidade que ela tem, mas principalmente a de conhecer o quanto o Senhor a amou e ama em Cristo Jesus, dando-o como seu único e todo suficiente Salvador, e que ela possa conhecer Jesus dessa maneira. Pai bendito e eterno, quanto à nossa transmissão, dirija-nos hoje à noite, fala com aqueles que estão longe de nós, mas que podem estar perto da palavra do Senhor. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, muito grato por você que colocou-se em pé nessa noite. Nós falamos sobre a coroa da vida, do meio da mensagem em diante na semana passada. Essa coroa vai ser dada para os cristãos, os salvos, por suportarem provações, sofrimentos, amando o Senhor e sendo obediente até a morte. A área da vida que a coroa da vida será dada é suportar sofrimento, provações, e envolve o discipulado. Você vivendo exatamente como é do propósito de Deus, apesar de que para essa maneira de viver você tenha que sofrer, e ainda que as consequências desse sofrimento sejam tais que você venha a padecer até a morte, como um mártir, como Estevão,
encerrou os seus dias. Como Paulo, sentenciado e condenado, encerrou os seus dias sendo decapitado, mas permaneceu fiel até a morte. Então, em momento algum, quando nós atentamos para o fato que é uma coroa da vida, que será dada, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem dado aos que o amam, a ponto de sofrerem por Cristo, devido ao seu testemunho em prol, em favor de uma vida dedicada ao Senhor. Não sei quantos e quantos morreram, encerraram seus dias, alguns na fogueira, sendo queimados vivos por causa do seu testemunho, mas foram fiéis até a morte. Então há uma coroa da vida, e alguns agora estão sentenciados, aguardando a condenação tão certa, mas um dia, no tribunal de Cristo, eles receberão a coroa da vida. Suportaram, permaneceram fiéis, não abriram mão do compromisso, da dedicação, apesar das consequências e situações vividas por eles. Mas há uma outra coroa, que também poderá ser sua, ser minha. Paulo almejava essa coroa, que é a coroa incorruptível. O texto que ela é mencionado é exatamente aqui em 1 Coríntios capítulo 9, indo do versículo 24 ao versículo 27. O contexto, que na verdade é o texto do capítulo 9, o que o capítulo 9, esse contexto nos mostra? É quando você lê o capítulo 9 na sua totalidade, vai nos mostrar Paulo falando de serviço e recompensa. Paulo aqui no capítulo 9, ele está contando-nos o que ele fez por amor ao Evangelho, para ganhar almas para Jesus. Essa é a essência do capítulo 9. Paulo faz uma comunicação muito apropriada sobre este fato, o que ele fez por amor ao Evangelho, para ganhar almas para Cristo. E Paulo, nesse capítulo 9, ele começa desenvolvendo uma defesa do apostolado dele, até o ponto de dizer assim: se não sou apóstolo para os outros, pelo menos para vocês, porque vocês de Corinto são o selo do meu apostolado. Então ele tem uma defesa do apostolado, que pega os primeiros seis versículos do capítulo 9. Eu quero despertar o interesse seu para depois você ler em casa o capítulo 9, tendo ideia de serviço e recompensa de Paulo mencionando, e ele vai da defesa do apostolado dele, liberdade como apóstolo, direitos como um apóstolo. Liberdade pega o versículo 1 e 2, direitos vai do versículo 3 ao versículo 6. De defesa ele vai para a segunda colocação, que é o direito do sustento ministerial, do versículo 7 ao versículo 14. Exemplos práticos do dia a dia ele vai mencionar: lei de Moisés, analogia do boi, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário, está falando sobre isso. Os direitos que trabalham no templo, está falando sobre serviço. O mandamento do Senhor para o sustento ministerial, ele poderia muito bem se entregar, tão somente receber sustento ministerial, não precisando trabalhar como ele fez, um serviço à parte, para ter um ganho, para não ser pesado para a igreja. Depois, no terceiro ponto do capítulo 9, já indo para os versículos 15 a 18, a renúncia de Paulo aos seus direitos. Ele abriu mão, a escolha de Paulo usar os seus direitos de receber salário das igrejas, porque ele tinha acima de tudo um compromisso de pregar o Evangelho, e ele se entregou a esse compromisso. Ai de mim se não pregar o Evangelho, ele diz aqui em capítulo 9,
a mim me é imposta essa obrigação. E ainda um pouco mais adiante, versículos 17 e 18, a recompensa de Paulo, quando ele vai falar de prêmio. E por isso se faço, com relação à pregação do Evangelho, e por isso se o faço de boa mente, terei recompensa, mas de má vontade, apenas uma dispensação ou uma administração me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não usar do meu poder no Evangelho. Já nos versículos 19 a 23, a flexibilidade do ministério de Paulo. Aquela parte que ele fala que tornou-se servo de todos para ganhar mais pessoas. Adaptou-se, ajustou-se aos judeus, aos gentios, fazendo tudo em prol ou em favor do Evangelho. Ele vai até o versículo 23 falando sobre do 19 a 23. E aí chega então no versículo 24. E aí nós temos então uma metáfora do atleta, quando então Paulo vai falar sobre a coroa incorruptível. Nós falamos de metáfora, a Bíblia usa muita metáfora. Metáfora faz parte da língua portuguesa, é uma figura de linguagem usada para a comparação. Nós usamos muito isso, a Bíblia usa muito. Então ele vai pegar e vai ilustrar a vida cristã com essa metáfora, com essa analogia, com essa comparação de um atleta ou de um lutador numa arena, num ponto de combate. E aí nós vamos entender, e é muito claro que quando Paulo coloca: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Agora eu pergunto para você uma coisa muito importante aqui hoje à noite. Muito importante mesmo. Para nossa reflexão já de imediato. Participar de uma corrida e esforçar-se muito para vencer. Eu poderia considerar isso como figuras da salvação? Participar de uma corrida e esforçar-se muito para vencer seria, porventura, figuras da salvação? Não, porque a salvação é a maior dádiva, o maior dom de Deus. Não pode ser ganha por esforço humano e nem comprada por qualquer menção de obra que eu e você pudéssemos fazer. A salvação é dom de Deus, vem pela graça de Deus. Nos dias de Paulo, os cidadãos gregos nascidos livres eram os únicos que podiam participar, que podiam competir nos jogos. Então, quando ele menciona todos aqui, há uma identificação. Os cidadãos nascidos livres. O que eu quero dizer com isso? Quando eu menciono que somente os cidadãos nascidos livres, nos dias, eu estou dizendo nos dias de Paulo, podiam competir nos jogos, pelas coroas celestiais,
Somente os nascidos de novo podem concorrer, porque a entrada para eu e você estarmos na arena é a salvação. A salvação é o ponto de partida e não o objetivo. Nós não fazemos esforço para ganhar a salvação. Nós ganhamos a salvação pela fé e depois nos esforçamos para ganhar o prêmio, a coroa. A exemplo dessa coroa aqui, a coroa incorruptível. Então, a salvação é a entrada para a arena e não o prêmio no fim da corrida. Aí nós temos a corrida, nós temos a preparação e nós temos o prêmio. A corrida ela tinha a sua distância a ser percorrida. O atleta sabia disso, ele sabia a distância que ele tinha. É como nós que estamos vivendo a vida cristã. A vida cristã ela tem um prazo, ela tem um encerrar de dias. A vida cristã ela tem um momento que ela vai se encerrar. A sua vida cristã tem prazo de validade. Não é assim? Ou pela morte física, ou pela volta de Cristo. Já estamos vivendo a consumação dos séculos. Quanto mais, é bom fazer aniversário, é legal fazer aniversário, é bom fazer aniversário. Mas quanto mais aniversário você faz, mais perto da morte, por envelhecimento, você fica. Eu estou na vida cristã já por 43 anos. Se eu ficar mais 43, são 86. 86 com 10 dá 96. 98. Não tenho mais 43 anos. Provavelmente eu não tenho mais 43 anos para viver fisicamente. Há uma trajetória, há uma jornada que nos envolverá até aquele dia, como Paulo. A vida cristã, esse viver agora pela fé que nós temos, tem prazo de validade. Como é que você quer terminar? Como que você quer chegar lá? Eu sempre costumo dizer e pensar, e qualquer coisa que nós nos entregarmos a fazer, já precisamos ter uma ideia, até onde isso vai? Eu quando vou viajar, por exemplo, eu viajo para Araçatuba, saio de Barretos, eu tenho 3 horas na estrada, e eu sou até quando estou viajando, já ir fazendo os cálculos, andei tanto, falta tanto, assim e tal. E todos nós, quando estamos viajando para lá, quando a gente chega no Tietê, ali é um ponto crucial para a gente, porque logo nós entraremos na Marechal Rondon e é só 49 quilômetros. E estamos chegando, até porque quando você fica 3 horas sentado num veículo, isso cansa, parece que você passou 6, parece que dobra, né? Mas há um ponto de partida para um ponto de chegada, corrida. De primeiro a gente gostava de assistir a São Silvestre, que agora é de manhã, não é mais à tarde, mas eu amava quando era tarde, ver os atletas, os corredores, aqueles que vinham para chegar na reta final.
Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, agora eu tenho vários apelidos: crente, cristão. Apelidos que deram para os seguidores de Cristo. Um deles é cristão, pequenos cristos. E eu estou vivendo a vida cristã. Eu estou num campo de batalha, numa pista de corrida. E olha que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: todos na verdade correm. No jogo da Grécia Antiga, aquele que alcançava o objetivo primeiro era o único que ganhava o prêmio. Tanto é que se 3 competidores competindo chegassem juntos, novamente a competição agora ficava entre esses 3, porque só um levaria o prêmio. E havia então uma preparação para a competição. Tem gente aí que essa garotada de hoje, esses jovens, né, todos envolvidos nos estudos, eles fazem do Enem, dos vestibulares, uma verdadeira competição e se entregam a estudar, a preparação. Eles se preparam. O pessoal na redação se preparam para que, se possível, der certo, tudo correr bem, nota 1000. Já pensou tirar 1000 na redação? E eles se preparam, há uma preparação. Você se entrega a essa preparação. O time entra em campo com a determinação de ganhar o jogo, mas ambos estão com essa determinação. A diferença vai estar na preparação. E eles se preparam. Para tudo há preparação, você sabia disso? O médico se prepara para fazer a cirurgia. O jogador se prepara para a competição no jogo que ele tem que fazer. O pastor se prepara, ele tem que estudar a mensagem, ele tem que preparar o corpo fisicamente, ele tem que preparar a voz, porque você já pensou, se usar inadequadamente, de maneira errada, você fica rouco, afônico, perde a voz. Então há preparação, há um exercício que é necessário, porque você está entrando na corrida. Imagine, Paulo estava na corrida, ele estava envolvido na corrida, e eles se preparavam, porque tinha, o que eu menciono para você agora, um prêmio, havia um prêmio, e aí então, a motivação. Eu disse para você que o nosso Deus, Ele é um Deus recompensador, galardoador, um Deus de reconhecimento. Embora a salvação seja pela graça, por meio da fé, você tem que responder sim para o Evangelho. Na vida cristã, há obras para serem feitas, há trabalhos. E Deus, no dia de Cristo, vai apresentar, através de Cristo, lá em Apocalipse 20:12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Obra é trabalho. Fomos feitos em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Há um trabalho há um trabalho a ser feito, que envolve todo o povo de Deus, todo salvo, todo homem e mulher de Deus, até porque Deus abomina a preguiça, não é? Deus nos deu um inseto chamado formiga, para nos ensinar que as formigas são trabalhadeiras. Não tem oficial, dominador, superior, elas se organizam da maneira que se organizam.
Aliás, o melhor empreendimento de qualquer empresa é o da formiga, o trabalho estilo formiga. Cada um no seu posto, com a sua atividade, desenvolvendo o seu trabalho e o todo fazendo o empenho geral acontecer. Não a todos. Deus tem movido para que isso aconteça com todos os recursos possíveis. O fato é, veio a Cristo, conhece Jesus como Senhor e Salvador? Opa, você já está vivendo a vida cristã. E na vida cristã, nós estamos com aquilo que deveria nos motivar, uma motivação. Há uma coroa, há um prêmio, há um galardão. E olha que as pessoas, por prêmio, recompensa, elas se entregam desde cedo. Já se menciona por aí a recompensa. Eu me lembro quando eu era garoto, passava um comercial na televisão, que era o comercial do Cebolinha, porque na escola criaram esse comercial da Calói. Era assim, a criança ia para a escola e ela tinha um incentivo: ganhar a tão sonhada bicicleta, se ela tivesse no seu empenho, chegando no final do ano, alcançando a condição de aprovado. Não esqueça a minha Calói. Aí você imagina como é que o Cebolinha falava isso, não é? Não esqueça a minha Calói. Estão querendo hoje dar um prêmio para investimento na educação. Não sou nem contra isso. O aluno chegou, adolescente, chegou na etapa final, passou, recebe um incentivo, um prêmio, porque ele já começa o ano já mirando. Ainda assim alguns vão desistir, mas tem aqueles que vão com todo o empenho. Vale a pena investir desde a criança. É verdade. Tem uma professora de matemática em Colômbia que fez um excelente trabalho com estudantes, desenvolvendo interesse, aptidão daqueles alunos por matemática. E quando vieram para o ensino médio, aqui em Barretos, na época da Esther, na época que a Esther estava estudando, os melhores em matemática. Aí fizeram uma pesquisa para descobrir por que aqueles alunos de Colômbia tinham um extremo interesse, um desenvolvimento. Estavam sendo preparados, motivados. É ou não é, Esther? Alguém me contou. Alguém da área me contou. Fonte segura. Fonte docente. E na vida cristã, de repente você perdeu de vista que Deus é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradá-lo, sim, mas Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. E há exemplos na Bíblia. Por que você acha que Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo por um pouco de tempo, do que ter por um pouco de tempo, né? Desprezando os tesouros do Egito? Ele que era filho adotivo da filha de Faraó, rejeitou, recusou tudo aquilo, porque ele tinha em vista a recompensa. Há uma recompensa. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. E olha que de Deus temos recebido os recursos. Os recursos. Deus tem cuidado da minha vida de uma maneira que eu nem posso expressar exatamente a minha gratidão a Ele, nesses 40 anos da misericórdia e graça dEle sobre mim. Vocês viram a irmã Cláudia, médico, dizendo: para que fazer, não vai adiantar. Mas Deus vai do difícil para o impossível. Alguém é por Ele apresentado, levantado, e o médico fez. Eu vi hoje de manhã ela locomovendo sem precisar que alguém a ajudasse, auxiliasse.
olhando assim, já com os olhos mais abertos, não é? Todo mundo olhando para os olhos dela, ela olhando assim, podendo enxergar o quadro de cânticos. Então, todo o empenho, toda a dedicação. Aqui está ilustrando como um atleta, como a pessoa se prepara. Ninguém vai fazer algo com excelência por acidente, não. Há uma preparação. Há uma atividade que vai envolver a apresentação da sua preparação e há um prêmio. Eu, quando faço uma prova, o prêmio é a nota. O prêmio é a nota. Eu vou para tirar 10. Se não der 10, uma aproximação maior, fica bem. Não é assim? Você faça o melhor que você, na condição que você tem, faça o melhor. Dedique-se. Aí alguém vai falar assim, olha, tal pessoa é competitiva. Tem gente que é competitivo. É competitivo. Dava a impressão naquela época que a televisão apresentava o Show do Milhão, que era tão interessante que não existe mais. Mas se fosse essa coisa bandoleira dos jogos hoje, que está assolando o país e o mundo, esses chamados jogos de azar, biblicamente você e eu já somos orientados pela palavra de Deus a ganhar honestamente o pão de cada dia, do suor do nosso rosto comermos. Mas lá naquela atividade, a pessoa respondia perguntas, e era muito natural pensar que os universitários, ou alguém com muita preparação acadêmica, fosse alguém chegando a 500 mil, 1 milhão. Eu vi uma mulher, o apresentador perguntar para ela assim, qual é a sua formação? Ela disse, eu sou uma pessoa que leio bastante. Ou seja, entregue a leitura. Mas havia uma preparação, havia um interesse. Na luta, quem luta de tudo se abstém. Não se abstém, porque envolve a preparação. No capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a vida cristã é chamada de carreira. Deixa eu abrir lá. Hebreus 12, 1. É a conclusão de tudo que ele falou no capítulo 11, da galeria da fé. Gente, mas aquele relógio ali tá me judiando, já é 8h20. Mal começamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí vem o versículo 12, o que nos motiva, o que vai nos motivar a correr essa carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você vê bem? O qual pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposta, ou gozo que lhe estava proposto, por causa dessa alegria, esse gozo, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Na Grécia, nos dias de Paulo, nos jogos da Grécia Antiga, aquele que alcançava o objetivo primeiro era o único que ganhava o prêmio. Agora eu pergunto para você, e na corrida celestial, como é que isso funciona?
E aí? Só um vai levar o prêmio? Não! Na corrida celestial não há competição. Ninguém concorre com ninguém. O interessante é que a única condição é observar as regras do jogo, pois eu assim corro, não sem meta, assim combato, não como batendo no ar. E para falar, antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, de alguma maneira eu venha ficar reprovado. Eu disse numa das mensagens que o que vai ser avaliado é a obra e não o indivíduo, é a obra, só que envolve todo o seu corpo, e para isso vai entrar uma palavrinha muito importante aqui, lá de Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, abra sua Bíblia lá, uma palavrinha muito importante que vai entrar, se você está na corrida da coroa incorruptível, uma das mais difíceis de serem ganhas, é a coroa incorruptível. Lucas 9, 23. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Ele fala com todos os seus, ou com todos, dentre os que estão na multidão, enfim, onde ele está falando. Ele dizia a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então a palavrinha que vem aqui é a palavra negação ou autonegação. O que é autonegação? Toda vez que aparece a palavra auto, é de si mesmo, é a atitude de renunciar a si mesmo, abrindo mão da vontade pessoal e sujeitando à vontade de Deus. Se abre mão. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro passo, importante, autonegação. Aquilo que não é pecado na vida cristã, mas atrapalha, peso, embaraço, a carreira da corrida, aliás, a carreira cristã, você tem que deixar o embaraço e o pecado que estão de perto rodeia. Você deixa o embaraço e o pecado. Tão cedo na vida você aprende a cuidar do seu corpo, não aprende? Tem certos alimentos que não vai bem com você, você vai ficar mal na sua saúde, você vai ter dor de cabeça, você vai ter mal-estar, enfim. Por exemplo, eu não posso tomar café, porque treinar me vicia, eu fico dependente, eu fui dependente, eu passava muito mal no estômago, na época que eu bebia café. Às vezes eu tomava café, tomava água gelada em cima, não tinha paciência e fazia isso, vivia no sal de fruta. Um dia na escola, uma miserável dor de cabeça, e eu doidinho atrás de uma xícara de café. Eu descobri que na cozinha da escola tinha. Aí eu fui lá para tomar um cafezinho, e a merendeira falou para mim assim, não, você tem que falar com a diretora. Já tinha burocracia naquela época. Lá fui eu para a diretoria falar com a diretora. Que exagero, não é, irmãos? Uma xícarazinha de café para tirar minha dor de cabeça. Cheguei na sala da diretora, expus o problema. Ela ficou me olhando assim, olhou. Falei, não vai dar a xícara de café? Ela falou assim, dessa vez vou te conceder, mas para de tomar café. Toma café com leite, está te fazendo mal.
Eu tomei a xícara de café, a dor de cabeça sumiu. Maravilha. Mas eu fiquei pensando no que ela falou. E naquele mesmo ano, Deus me deu a graça, porque é muito difícil. Abandonei. Demorou alguns anos para o meu estômago aqui melhorar, consertar. Não sei, alguma coisa que... Tem tanta coisa que nos embaraça. Eu vou analisando e vendo, opa, está me embaraçando. Preciso me desvincular disso, me desprender. Tem ainda hoje embaraço, sempre vai ter embaraço. Sempre vai ter embaraço. Não sou contra quem bebe café, não. É uma delícia com bolinho de fubá. Ah, se eu pudesse, né? Nem bala de café, para você ter uma ideia, eu faço uso. Nem bala. Mas dá uma dorzinha aqui, como diz alguns, falei, estou fora. Autonegação. Autonegação. O que você vai autonegar? Antes de tomar a sua cruz. Em autonegação. Gostava de um golinho de vinho, né? Às vezes gosto de tomar um golinho. Tomei um copo um dia antes do almoço. Sabe? Quando eu tinha 17 anos de idade. Passei mal. Aí de vez em quando tomava, mas eu evito. Abstende-vos. Abstive. Gosto de suco de uva, mas dá um sono aquilo lá, não é? Suco de uva é bom, mas dá um sono. O atleta, quando ele vai para a competição, ele tem cautela, até com remédio, viu? Para não ser acometido com doping, como eles chamam, né? No exame de doping, você ser encontrado com substância no seu corpo. Eles procuram fazer de tudo para ter a condição. Aí entra uma outra palavra, além de autonegação, autodisciplina. Autodisciplina é a capacidade de agir de acordo com as nossas intenções e metas, mesmo quando isso exige esforço, persistência e renúncias. Você tem que abrir mão, renunciar, desistir de algo, abdicar, rejeitar, recusar, porque você está no campo de combate, você quer vencer, você quer alcançar o prêmio, você quer triunfar, você quer ter a vitória. Então vai envolver a autodisciplina. E a coroa da incorruptibilidade, ela é a área que ela é envolvida, é a área de discipulado. É o discipulado. Como você vai obter essa coroa? Autonegação, autodisciplina. Na questão dos prazeres carnais, das concupiscências da carne, os desejos. Isso é tão forte lá em Corinto, né? Licenciosidade. Com eles existia um problema sério. E Paulo usa uma ilustração bem conhecida para eles, para ilustrar essa questão do esforço, da dedicação, de fazer o necessário para ter êxito na corrida, para chegar ao prêmio, chegar a ser um vencedor. Então sempre vai existir a atividade, a preparação e o prêmio diante daquilo. É individual, viu? É pessoal. Tá eu e a minha família. Minha família, nós estamos correndo. Não, é cada membro da família. Não adianta se a sua mãe é dedicada e você não é, ela ganha o prêmio, você vai ficar sem. É individual. É o seu relacionamento individual. Amados, eternidade é sem fim. A nossa vida aqui agora é por um breve período de tempo, muito rápido. Você viu que a hora corre muito rápido. A minha está sempre numa velocidade tremenda, não é? Eu descuido dela lá, já é 8h30.
mas que eu e você possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, nos encontrarmos como um atleta, como um lutador. O atleta, que de tudo se abstém, ou o lutador, eles o fazem para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, e há prêmio para todos. Há prêmio para todos, não é só um não, para todos. Aí para nós é mais ou menos assim, ó. Tem aqui que está correndo, aí vem aqui que está tendo dificuldade, como houve com aquelas 3 atletas que estavam correndo, e uma delas teve problema, cãibra. Aí as 2 passaram, pensaram, vamos voltar para ajudar a nossa colega. Aí uma voltou, a outra tinha toda a chance de chegar em primeiro. Falou, não, deixa eu voltar. E aí uma de cá, outra de lá, e a machucada, a ferida, padecida no meio, e ambas abraçadas, elas chegaram na reta final juntas, mostrando a união delas para vencerem juntas. Todos podem, um ajudando o outro, para que todos cheguemos a alcançar a coroa da incorruptibilidade. No finalzinho nós vamos falar o que nós vamos fazer com as coroas que ganharmos, tá? Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bendito, cremos no poder e na autoridade da palavra do Senhor. Desperta ainda mais o nosso interesse em continuarmos envolvidos, compromissados, comprometidos. Nos dá ânimo, ó Deus, nos dá a perseverança, a dedicação que precisamos. Fala conosco, ó Deus, ser com os abatidos, para que sejam tão somente abatidos e não destruídos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Cuida, Pai, do teu povo, fala com cada um, traga o despertamento que precisamos, ó Deus, e nos dê a persistência que necessitamos. Abençoa a tua igreja, abençoa a transmissão, abençoa, Pai, o povo lá em Moçambique, os contatos que a gente tem feito, as mensagens que têm sido enviadas, que não fique apenas no envio, mas que eles possam ter a comunicação da palavra do Senhor chegando aos seus corações. Ó Deus, rogamos a tua direção, a tua bênção, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Assentai-vos. Que tenhamos essa semana uma semana abençoada pelo Senhor. Amém.